grande técnico importante caindo. É o caso do Fernando Diniz, então, que nessa manhã deixou o comando do Cruzeiro. A Nath Andrade, que está com a gente, não é, Mari? Para trazer essas atualizações e também, claro, o futuro do Cruzeiro. A gente avaliava aqui que não é tão surpreendente assim, né, Nath? Porque desde o final do ano passado, a gente sabia que a pressão já existia. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, ano passado, bem no final do ano, rolou até uma conversa de que o Diniz seria demitido ao fim da temporada. A informação vazou aqui na imprensa mineira. Ele deu uma coletiva falando que ele não tinha sido informado, que ele estava sabendo daquilo pela imprensa e ele continuou no cargo. Mas começou esse ano já pressionado, começou novamente sem resultados, com 2 empates na pré-temporada, uma vitória só em 3 jogos no Mineiro. A gente sabe a diferença técnica dos times do Mineiro, do interior e da capital. E ele não resistiu a essa sequência ruim de resultados. Ele teve apenas 4 vitórias em 20 jogos. E com o Diniz, o Cruzeiro deixou de se classificar para a Libertadores. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava na zona de classificação da Libertadores do Brasileiro do ano passado. E perdeu a final da Sul-Americana. No sábado, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Betim. Ele foi muito vaiado nas arquibancadas desde o início do jogo. E mesmo após o gol, a torcida continuou vaiando. A gente ouvia o tempo todo nas arquibancadas adeus Diniz. A torcida parecia estar prevendo o que veio a acontecer. No fim do jogo, ele falou sobre essa pressão e falou que o que muda a relação treinador-torcida são os resultados. Vamos ouvir? A reunião ela teve um conteúdo assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Tem que ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente, e é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite, então a gente tem que procurar vencer. É isso. Pois é, a gente ouviu o Diniz falando. Ele também falou nessa coletiva que ele entendia que a torcida estava no limite, que a torcida já tinha chegado no limite de paciência com o trabalho dele, mas que ele ainda não tinha chegado no próprio limite, que ele acreditava no trabalho, que ele acreditava que a equipe podia mudar, podia se desenvolver, podia passar a jogar melhor e apresentar resultados. Pelo visto, só a fé dele não foi suficiente, a diretoria julgou que o trabalho não estava sendo esperado e ele foi demitido na manhã de hoje. E o nome que a gente ouve por aqui para substituir o Diniz é o do técnico Renato Gaúcho, que estava no Grêmio até o fim do ano passado. É com vocês no estúdio. Bom, a gente tem alguns pontos, né, pra gente conversar então sobre, enfim, o Fernando Diniz e o futuro do Cruzeiro. Desde a estreia do Diniz por temporada, né, em 2024 ali foram 15 jogos com 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 33,3, 13 gols marcados e 19 sofridos. Em 2025 foram 3 jogos. Sim. Uma vitória, um empate, uma derrota. 44,4% de aproveitamento e 2 gols marcados, 2 sofridos. 3 oficiais, né? Isso, oficiais, E fim de linha, então, pro Fernando Diniz no Cruzeiro. Sim. A gente conversou muito na primeira hora já sobre o contexto, né? Que tudo isso é de um contexto. Não é porque em 3 jogos ele não apresentou, é porque ele já tinha uma bagagem. Essa talvez seja a primeira indicação negativa da SAF do Cruzeiro, ou talvez a primeira bola fora da SAF do Cruzeiro? Não, porque teve a demissão do Seabra, né? E a demissão do Seabra, me parece. A demissão do Seabra foi a primeira bola fora que você disse? Acho que sim. Tá. Sim, você pode citar uma situação ou outra, mas aí é a situação de não quero contratar tal, ou quero contratar tal, ou como montei essa direção. Isso vai muito de uma cabeça que não é, que a gente não sabe, né? Um direcionamento. A saída do Seabra, que também tinha um eco na arquibancada, né? Também o torcedor estava ali sem paciência, ela não foi coberta por uma reposição que explicou a saída rapidamente. Tiramos o Seabra, mas trouxemos o Diniz, que ganhou todos os jogos, fomos campeões de tudo. O que é normal, tá? Só que jogava mal com o Seabra e os jogadores estavam chegando ali agora, o Seabra estava montando. Esse é o processo natural do futebol. Só que a direção não respeitou o processo natural do futebol. Trouxe o Diniz,
que tem um processo nada natural de futebol. Ele trabalha de uma outra forma completamente diferente. E também não trabalhou bem. E a gente estava falando, o Marra falou dos processos e das SAFs, né, que você falou. Qual que é a principal diferença da SAF do Cruzeiro para as outras? É um torcedor. É a única que foi comprada por um torcedor, não é verdade? Assim, a do Atlético também, né? É que são 4 torcedores. São vários, né? São 4, é verdade. Do Atlético também. Mas se você for comparar com as outras SAFs, Sim, mais as decisões profissionais. são tomadas profissionalmente. Isso tem lado bom e tem lado ruim. Claro, concordo. Como quando você tem um torcedor que comprou o próprio clube, um torcedor nesse caso, as decisões saem da cabeça dele, então ele não mede esforços para reforçar o time como ele quer. Ah, custa tanto? Beleza, né? Ele tem dinheiro, vai comprando. Mas também ele é o cara que toma decisão como qualquer um na arquibancada. Isso. Que manda áudio pro amigo criticando o treinador, que fala, agora também vou mandar esse embora e vou contratar o outro. Agora esse treinador não contratou, não põe para jogar o cara que eu contratei. Então as decisões são tomadas como alguém que estivesse na arquibancada do Mineirão. E a gente não vai ser desonesto aqui de falar sobre também os elogios que a gente fez do Pedrinho. Sim, Só claro. Só que é isso, a gente ainda está conhecendo todos esses processos Exato. da SAF e o próprio Pedrinho. Tem pontos positivos essa questão do investimento, a questão do futebol feminino. Ele não falou, ó, isso eu não tô pensando aqui como vai ser financeiramente. Eu quero que o meu time seja importante. O próprio, teve uma, né, desse perfil aí de treinadores, teve uma conversa entre o Calil e o Pedrinho. E o Calil falava sobre o Pedrinho pelo perfil parecido, de ser muito torcedor, de acreditar e tal. E o Calil falava assim, isso vai doer muito nele. Porque ser dono da SAF, ele vai sentir tudo e tá na mão dele. Então Mas a vocês acham que responsabilidade... ele tem que ser mais... Desculpa, Mário, mas Não. você acha que ele tem que ser mais profissional? Então, mas aí... Eu acho que ele tá errando e acertando nesse meio de ser um torcedor profissional agora também. É que eu acho que, assim, ok, o dinheiro é dele, não é meu. É que eu acho que ser o torcedor, para mim, isso até certo ponto é uma vantagem. O que vai evitar dele sair demitindo treinador, jogador, tal, a cada rodada de insucesso? Uma diretoria bem profissional. Era isso que eu ia falar. E a diretoria tem que ser bem profissional. Existem clubes de muito sucesso, muitíssimo sucesso, que são tocados por torcedores. 2, vocês nem sabiam disso, né? O Brighton é tocado por um torcedor. O Tony Bloom é um baita de um torcedor. O Matthew Bingham, do Brentford, também é um baita de um torcedor. Só que eles têm diretorias muito profissionais e eles sabem que se eles decidirem pelo fígado, eles vão Esse ferrar torcedor o processo respeita todo. a decisão do profissional. Isso aqui no Brasil acho que não existe. É eu acho que naquela hora de balancear a emoção e razão. Isso. O cara vai na emoção, tira esse cara daqui pelo. Aí o outro, Alguém tem que calma. proteger. Não. Calma lá, você tem um dinheiro, mas não é assim. E eu É acho isso, que esse né? é um É, ponto exato. também, que o torcedor do Cruzeiro começa a olhar também, por exemplo, pro Alexandre Matos. Opa, quem vai ser esse conselheiro de futebol do Pedrinho? Porque vocês juntam um que gosta de gastar e um que gosta do dinheiro. Então, a dupla Verdade. ali, Opa. na parte do passar o cartão, é muito tranquilo você ter o Alexandre Matos, um cara que vai te trazer contatos, que vai buscar os jogadores, que vai conseguir acessar. Que ganha as divididas, Que né? ganha as divididas. Agora é equilibrar isso com o cara que tem o dinheiro, o cara que sabe ir pro mercado se liberar, mas como que isso vai funcionar na parte negativa? Quando você tiver que pegar na mãozinha e falar assim, não vai ser assim. A gente vai pegar jogadores aqui porque o nosso projeto daqui a 10 anos é esse. Não, daqui a 15 perfeito. anos é esse. O nosso papo é perfeito. Só que nesse momento, o torcedor do Cruzeiro está soltando foguete. É Entende? verdade. Foi o que a Nath falava, né? É que a gente está falando de um cenário macro da coisa. Sim. Sim, respeitar o processo e tal. Mas eu não tô com o traseiro achatado na arquibancada. Pagando meu ingresso todo dia, lá e voltando para casa chateado. O torcedor tá. Então, agora, e como a Natália já disse, o nome do Renato. A Natália está em BH, sabe disso, é de BH. A gente, eu e a Mariana, a gente viveu isso também, né? A Mariana não, né? Os pais dela. Ei, É, tem muito tempo lá em BH. o Renato foi um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. O que o Renato fez de gol e que ele comprou a ideia, o Renato representou muito. Então, assim, é uma mudança completa de cenário se isso acontecer. Né, cara? Não, mas assim, entre quem avalia agora o perfil do novo treinador do Cruzeiro, ir atrás do Renato, eu tava até vendo hoje uma palavra do Renato, porque é muito doido, né?
falando sobre o Fernando Diniz. Ah, tá. Achei que tu fosse puxar. E ele falou, ele falou sobre estilo de jogo. Ah, porque fica muito fácil, você verdade. monta uma arapuca. Ou seja, o que começa a fazer a avaliação da verdade. SAF é o que a SAF do Cruzeiro quer. Quando ela busca o Fernando Diniz, é o cara... Não, e na época a Vitória falou assim, é o Fernando Diniz porque o Pedrinho, a direção, quer um trabalho a médio e longo prazo. Isso. Esquece. Aí você olha para uma aspa do Renato falando sobre o trabalho do Fernando Diniz. Então você, assim, numa escala de Renato a Fernando Diniz, onde você tá, eles estão em pontas completamente diferentes. Então é você tentar entender o que o Cruzeiro quer sobre os nomes que ele busca, né? Então, pra mim agora a questão do Renato é só pontuando que o Renato, na conversa que teve com o Vasco, se eu não estou enganado agora em dezembro, ele optou por não assumir o Vasco porque ele queria descansar. Uma conversa lá com a família. E a gente até falava das últimas coletivas dele do Grêmio, saindo completamente lá do tom. E a gente falava que realmente esse não é o Renato. Esse não é o Renato que a gente conhece. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa conversa. Só em relação ao estilo de jogo, pra mim, agora, o que o Pedrinho tá pensando, como a Nath trouxe pra gente, é em relação a segurar esses caras. Você gastou dinheiro, beleza, você trouxe, você investiu muito forte. Contratos longos, só que são caras pesados. É o Cássio, e eu não tô falando aqui de nenhum problema interno não, tá, gente? Eu não tenho informação de absolutamente nada. Só tô falando de personagens pesados. Cássio, Fagner, o Gabigol, o Dudu, o próprio Matheus Pereira, que já falou aí várias vezes, já veio aí aos microfones, o Fabrício Bruno também. Então, agora deixa eu tentar pegar um treinador que seja maior do que esses caras, que tenha história maior do que esses caras. Vamos falar a verdade? E Pegar o Renato? Pra ver se controla. Nossa, que delícia. Pra controlar, pra ver se controla e ver o que vai acontecer. Ô Bruno, presta atenção. Foca em mim. Você viralizar com as suas aspas, normalmente é um problema só seu. Só que agora a gente vai envolver Minas Gerais na história. Aí vai viralizar aspa e eu no quadro também, Então eu vou falar isso pra você. Olha o problema que você vai me arrumar. Então eu tenho que fazer. Não tem nada a ver. Isso daí, sabe quem que é? Viu, Mariana? Copinha da Mariana. Quem montou isso daí, Mariana, é o Boninho. Porque isso é um elenco de reality show. Cara, e ainda chegando o Renato, não sei se como futebol vai dar certo, mas pro entretenimento eu tô achando maravilhoso. Cara, imagina viralizando o Bruno, falando as loucuras dele, e aí o símbolo do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro, um corte com a gente. Ô Bruno, ô meu Deus do céu. Mas o Renato é bom treinador, vai, Mariana. Vai. Não, eu acho também. Não é? Mas que vai ser uma delícia, vai. Pro entretenimento, pensa no entretenimento. Ô, Nath, beijo pra você, tá? Ai, meu Deus. Batizada Beijo, também em Belo Horizonte na cobertura dos treinadores nessa loucura que é o futebol. Beijo. Mari. Fala. Só mais uma informação. Eu conversei com o empresário do Renato no sábado e ele negou qualquer conversa, qualquer acordo. Só que eu conversei com uma outra pessoa próxima ao Renato que deu uma fugida pela tangente, que não confirmou nem negou. Então, a chance do Renato aparecer aqui, ela é real. Boa, a gente vai acompanhando então os próximos passos do Cruzeiro no mercado da bola. Beijo pra você, Nath. O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Fernando Diniz. A decisão ocorre após uma sequência de resultados abaixo do esperado no Campeonato Mineiro e uma pressão crescente da torcida. Diniz chegou ao clube em data e não conseguiu levar a equipe à Libertadores ou conquistar a Sul-Americana. Em 20 jogos, o treinador teve apenas 35% de aproveitamento. Renato Gaúcho é o principal nome para assumir o comando técnico celeste. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!